Salve galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo bom? Vamos começar mais um react agora do canal Manual do Mundo com ele, Iberetônio, o homem. Vai falar como é que funciona um acelerador de partículas e a gente está fazendo uma visita, no caso, a um acelerador de partículas aqui, ó, solo nacional, em Terras Canarinhas. Olha que beleza! Você sabia que temos um acelerador de partículas entre nós? Você acha que um acelerador de partículas pode criar um buraco negro e destruir o planeta Terra? Calma, respira. Dá a mão aqui pro tio. Tudo vai dar certo, tá bom? Confia. Vamos junto. Não solta minha mão. Um acelerador de partículas não é isso que Hollywood e a galera da Fake News gosta de falar por aí. Beleza? Vamos descobrir um pouquinho mais. Vem com nós. Hoje a gente vai entrar num acelerador de partículas. E não é qualquer um não. É simplesmente um dos mais avançados aceleradores de elétrons do Campinas? mundo. O Sirius é um acelerador de elétrons que fica em Campinas, no interior de São Paulo. Ele é super moderno, foi inaugurado em 2018 e tem o tamanho de um estádio de futebol. Bora ver? Tá, liberei! O Sirius fica dentro de um galpão gigante em formato de rosquinha. E os elétrons fazem um percurso circular dentro de um túnel super protegido, porque eles emitem muita radiação no momento em que eles são acelerados. É esse túnel de concreto que está aqui embaixo de mim. O legal é que hoje eles estão em manutenção, então a gente vai conseguir entrar num lugar em que normalmente ninguém trabalha dentro. Aqui no Jardim eles têm uma prova de conceito, uma reprodução do túnel, em que a gente consegue entender a espessura das paredes. Eu não tô com régua, mas 1, 2, 3, 4 palmos. É bem mais... Pausa para entender um negócio. Tá vendo essa quantidade de concreto? É um concreto denso. Não é um concreto do mesmo tipo que tu faz casa também não. Vai devagar com a louça. Isso daí é porque o elétron acelerado provavelmente ele está emitindo radiação. Olha, Curti, de que tipo? Né? Já que ele não é um isótopo radioativo acelerado. Se você está disparando um elétron, provavelmente a carga em movimento vai emitir radiação eletromagnética. Na radioatividade temos a radiação gama, que é aquela que mata. Maneiro assim, né? Top. E aí, se você tiver ali os seus 5 palmos de concreto bem denso, você tá blindado dela. Beleza, tranquilo. Agora, no acelerador de partículas, não necessariamente vamos acelerar só coisas pequenas. Então, vamos falar um pouco mais sobre. Claro que uma pessoa. E eu acabei de descobrir que a parede que fica do lado de fora é mais grossa ainda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Esse acelerador de partículas, ele é diferente daquele que a gente está acostumado a ver na televisão, que é o LHC, a maior máquina do mundo. Large Hadrons Collider, né? O LHC é o colisor de hadrons grandes. E aí ele acelera um tipo de partícula bem específica. Esse LHC, se não me engano, é o cara que está lá no CERN, lá na Suíça. Na verdade é Suíça, França e mais alguém, não sei. São 2, 3 países que construíram um mega acelerador de partículas gigantesco. Mas calma, eles não estão destruindo o planeta. Respira. Está lá na Europa, que choca as partículas pequenininhas. A ideia lá é acelerar as partículas para elas baterem e nessa batida espalhar pedaço para tudo quanto é lado e vários sensores vão conseguir ler aquilo que sobra da batida. E aí você consegue simular uma situação parecida com o começo do universo e analisar partículas menores que um átomo. A ideia em Campinas é acelerar elétrons para eles emitirem alguns tipos bem específicos de luz. E isso vai servir para a gente conseguir observar coisas. Luz! Luz é radiação eletromagnética. Aê! Tá vendo? O elétron é uma carga, gente. Se ele tá em alta velocidade... Curte, mas onde é que tá o campo que ele tá cruzando? Jovem, a gente mora num planeta que tem um núcleo de ferro fundido em movimento. A gente tá sentado em cima de um ímã gigante que gira. Então, assim, campo para ele ser afetado não vai faltar. E aí, as condições, por exemplo, que o Iberê fala de diferentes aceleradores de partícula é para que tipo de cenário você quer brincar, né? Você quer bater átomo com átomo? Você quer bater pedaço de átomo, vulgo, um próton, um nêutron, um elétron, um com o outro? Você pode querer bater um próton com um antipróton e aí você, né, vê um choque de matéria com antimatéria? Depende. que você está tentando fazer de experimento? Está tentando provar ou comprovar que é falso o quê?
né? Que teoria? É assim que a gente faz a aceleração de partículas, para testar, né, os limites do nosso conhecimento de física e química, e entender como é que o universo pode ter sido criado e como é que, né, a natureza funciona. Muito pequenininhas. No fim das contas, esse acelerador de partículas funciona como se fosse um super microscópio. No microscópio normal, a luz está sendo emitida aqui por baixo, daí ela passa pela amostra que eu tô vendo, né? Depois vai passar por todas as lentes e chega no meu olho. No Sirius, ninguém vai botar o olho lá para ver. Tem vários sensores com essa função. Por favor, não coloque a cabeça entre um acelerador de partículas. Se você está a fim de ver o que acontece, tem um vídeo lá no canal Ciência Todo Dia, o canal do nosso querido Pedro Loss. Então, lá ele fala o que aconteceria se você colocasse a cabeça no acelerador de partículas. Não é legal, não é bacana. E só para controle, não vai ficar aqui entre o mundo dos vivos não, tá? Sim. E no lugar de uma lâmpada aqui embaixo, a gente vai ter essa pista de corrida gigante de elétrons que consegue gerar luzes muito específicas para observar materiais bem delicados, que é a tal da luz síncroton. Esse acelerador todo funciona em etapas. Cada uma delas vai organizando e dando mais energia. Vamos dar uma pausa, Ó. Anel principal em aparelho. O booster, né? Booster é um negócio que dá um boost, dá um ganho. Então deve ser um negócio para dar um a mais, né? O booster, sim, é porque eu vou fechar o aro, né? Ele vai ficar um pouquinho menor de raio. Então, se eu diminuo o raio, eu aumento a velocidade. Tudo bem. E onde é que ele coloca aqui? Os azuis são linhas de luz, ou seja, provavelmente para captar ou emitir luzes diferentes e ver o que acontece nesse processo. E ali, ó, acelerador linear. Tá vendo aqui, ó, em roxinho, cá em cima? Então, aqui dá o tiro começa a rodopiar. Aí eu vou jogar no aro maior, na verdade eu vou acelerar no vermelho e jogar pro amarelo, se não me engano. E aí é que a gente vai ver onde é que para, o que emite, o que acontece. E, ó, tem até os nomezinhos aqui, ó, Carnaúba, Imbuiá, né? Cateretê, Ema, Manacá, Sabiá, Mogno, Ipê, Sapê, Coati, Paineira, Jatobá, Cedro e Sapucaia. Pô, gastaram assim uma boa parte da flora brasileira aí de altas madeiras nobres. Para os elétrons até eles conseguirem chegar na última etapa, como se fosse a pista principal do circuito. E a gente vai começar do começo, no acelerador linear, onde os elétrons vão começar a ser acelerados como se... Desculpa, gente, eu não fiz tratamento com Boston Medical Group, eu sou precoce, eu olhei o desenho e já quis falar logo, foi mal. Se fosse alargada para eles começarem a correr. Ele fica na parte mais interna do prédio. É nessa cápsula branca que começa o caminho dos elétrons. É ali que dá o tiro! Que vai ser aquecida e começa a soltar elétrons. Só que algumas... Para. Sintra, meu nobre, você que mora em Piracicaba, você tá muito perto de Campinas para deixar de conhecer um acelerador de partículas assim? A tão próxima distância. E, você ouviu o que ele falou? O jovem Iberê disse que a gente aquece um metal. Aquece um metal tipo numa lâmpada de filamento? O que acontece quando tu aquece um metal? Ele começa a ficar em brasa, né? Ele começa a dar um brilhozinho. Aquele brilhozinho ali são os saltos eletrônicos. O elétron está sendo excitado lá e aí ele pula de um nível eletrônico para outro. Quando ele volta para o nível eletrônico original, para ser excitado novamente, lá ele de novo. Ele vai ter que liberar luz. Dependendo do salto que ele der, ele emite luzes específicas. E aí, eu acho que é isso que eles estão avaliando. Primeiro vão olhar qual o nível de excitação que eu produzo no elétron antes de disparar ele. Que, né, vou dar energias diferentes para o elétron. Uma coisa precisa acelerar esses bichinhos. Então, para isso aqui vai ter uma força puxando eles de 90.000 volts. É como se o elétron negativo... 90.000 volts. Volts é a unidade de DDP, diferença de potencial. Vulgo, vai jogar o elétron, que é uma carga, dentro de um campo elétrico. Carga dentro de um campo elétrico, acelera.
fosse puxado por um ponto positivo onde tem 90 mil volts. Ele quer ir para lá loucamente, porque os opostos se atraem. Logo no começo, os elétrons já estão a mais ou menos metade da velocidade da luz, mas essa máquina vai fazer eles acelerarem ainda mais. Ela organiza ondas de rádio e os elétrons meio que surfam nessas ondas. Esse trechinho do começo, que tem uns 15 metros, é chamado de acelerador linear, porque os elétrons ainda estão andando em linha reta. Logo em seguida, eles vão começar a fazer curva. Nesse ponto, tem uma espécie de um entroncamento. Os elétrons que saíram do acelerador linear vão entrar num circuito que se chama booster, onde eles vão ganhando energia. Se você já assistiu uma corrida de carros, parece a saída dos boxes. Os elétrons vão caminhar dentro desse tubo de aço inox, no que eles chamam de pacotes. Cada pacote tem mais ou menos 1 bilhão de elétrons. Mas mesmo assim, ele é muito pequenininho, muito mais pouco fino ainda, que um né? fio de cabelo e tem poucos milímetros de comprimento. Ó, vamos dar um pouquinho de escala para isso aqui. Jovem Iberê falou que, né, o bichinho vai ser acelerado ali a 50% da velocidade da luz. Velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 bilhão de quilômetros por segundo, enfim, né? Muito metro, muito quilômetro por segundo. 50% disso ainda é uma velocidade absurda. E agora ele chegou a falar mais ou menos quantos, né? 1 bilhão de elétrons em cada pacote. 1 bilhão é 10 a nona, né? 10 a nona. 1 mol de qualquer coisa, né? A unidade de, né, quantidade de matéria que a gente usa, que é o mol, é 6 vezes 10 a 23. Então, assim, é muito menos, é menos que um micromol, é muito pouquinho elétron em muita alta velocidade em um espaço controlado e confinado. O booster, que é esse primeiro circuito, tem 500 metros e esses pacotes precisam dar 100 mil voltas dentro dele. É muita Aqui no túnel, volta. a gente vai ver várias estruturas que se repetem e uma delas são esses eletroímãs imensos. Como os pacotinhos estão girando, a gente precisa ir corrigindo o movimento deles. Então eles funcionam como se fosse o motorista puxando o volante para fazer uma curva. Existe uma outra estrutura de eletroímãs que funciona como uma lente. Eles têm que concentrar os elétrons num feixe pequenininho. Se não tivesse isso aqui, eles iam se dispersar no meio do caminho. Eu não sei se vocês imaginaram, mas os elétrons eles têm que correr livres aqui dentro. Se tiver um monte de molécula de oxigênio, de nitrogênio no meio do caminho, que forma o nosso ar, vai eles atrapalhar. vão começar a bater nessas moléculas. Então aqui dentro tem que ter um vácuo absurdo. O vácuo que tem aqui é comparável ao do espaço, para vocês terem uma ideia. Então no meio do caminho, a todo momento vai ter uma bomba de vácuo que garante que isso aconteça. Nesse momento, o que vai fazer os elétrons acelerarem, ganharem cada vez mais energia é uma câmara de ressonância. Ela também funciona com ondas de rádio e só tem uma nessa parte do circuito. Então quer dizer que cada vez que os elétrons passarem aqui, eles vão ganhar mais energia. Igual empurrar uma criança num balanço. A cada vai e volta, a velocidade aumenta com o adulto empurrando. No total, cada pacotinho de elétrons vai percorrer 60 mil quilômetros dentro do booster. Você pode imaginar que isso demora muito tempo, mas não, leva 0,2 segundos. Quando o pacote atingir a energia necessária, ele vai sair. Então aqui a gente vê um entroncamento. Nesse momento, os elétrons são direcionados para o último circuito, que é o anel de armazenamento. A missão agora é manter esses pacotinhos de elétrons girando por horas e horas e horas dentro do anel de armazenamento. O problema é que esses elétrons estão muito rápido, coladinhos ali na velocidade da luz. Então, se você for pensar em distância, em 1 hora eles conseguiriam ir mais ou menos daqui até Júpiter. O desafio, então, é fazer com que eles fiquem girando sem bater em lugar nenhum, sem perder a trajetória e que o pacote continue pequenininho, bonitinho, do jeito que ele foi criado. Então, imagina o desafio. São 864 pacotinhos girando aqui ao mesmo tempo e toda a máquina tem que garantir que eles não vão bater em lugar nenhum nesse trajeto e que eles vão continuar bonitinhos, todos alinhadinhos. Igualzinho ao sistema da Supervia, então, aqui, hein? mais uma vez, a gente vai ver aqueles eletroímãs que corrigem a trajetória e que conseguem focar o pacotinho de elétrons. Aqui embaixo você consegue ver que tem uma rede de resfriamento porque esses eletroímãs esquentam muito. Ó, tem água gelada subindo pelo cano azul e água quente voltando pelo vermelho. E já que a trajetória dos elétrons tem que ser tão perfeita, você deve ter mais... Calma, eu sei que você tá assim, ué, eletroímã esquenta? Sim, eletroímã é um ímã movido a eletricidade, geralmente a gente está falando de bobinas elétricas. Sabe aquele negócio que tem no seu transformador, na fonte do seu notebook? Então, isso daí
gera um campo magnético, você consegue fazer corrente induzida, é assim que você transforma a corrente alternada da sua tomada em corrente contínua para o seu computador. Só que a corrente alta pra caraca ali, né, irmão? Olha ali a bitola dos fios, tá vendo ali, ó? Olha só os fios, azul, vermelho, azul, vermelho. Então, assim, é uma corrente muito absurda para ter um campo muito forte e ter esse ajuste finíssimo. Por isso, vai esquentar. Não confunda o eletroímã com, por exemplo, aqueles ímãs de neodímio, né? Aqueles efeitos de levitação magnética que a galera coloca no nitrogênio líquido para ficar super gelado. Não é a mesma coisa, tá? Não confunda o bife ali na mesa com o bife à milanesa. Imaginado que tudo aqui tem que ser extremamente alinhado. E mais, não pode tremer. Então, andando no prédio, a gente observa que tem vários equipamentos que são presos por molas. Aqui o duto do ar-condicionado, por exemplo, está todo amortecido para que no momento em que o ar-condicionado está funcionando, ele não faça os elétrons se descaminharem lá dentro. E aqui você consegue ver essa preocupação com o alinhamento na base que sustenta os eletroímãs. Olha só, um blocão imenso de concreto. Depois a gente vai ter uma base de aço super polida em que você consegue controlar o alinhamento nos parafusos. E em cima ainda tem esse berço super pesado, mas extremamente nada ali pode mexer, irmão. E eu que tenho a mania de colocar a mão em tudo, quase levei uma bronca aqui porque tava colocando a mão no duto que leva os elétrons. Mas beleza, até agora a gente conseguiu criar um lindo autorama de elétrons. Tá na hora de começar a usar esses bichinhos. Eles precisam gerar luz. Isso vai acontecer em várias saídas que existem no circuito, como se os elétrons fossem escapar pela tangente dessa pista. Hoje o Sirius tem 12 saídas dessas, cada uma vai trabalhar com um tipo de luz diferente. E a ideia é que quando o projeto estiver completo, daqui a alguns anos, ele possa ter até 40 saídas. Aqui, por exemplo, tudo está preparado para ter mais uma saída de luz. E o elétron gera luz no momento em que ele faz curva. Então um dos equipamentos que a gente tem aqui que vai emitir luz é o ondulador. Lá dentro a gente tem um monte de imãzinhos que vão fazer os elétrons começar a andar como se fosse uma cobra. Cada curvinha que o pacotinho de elétrons fizer, ele vai emitir um pouco de luz. Então, mais uma vez, aqui a gente tem um entroncamento. Os elétrons continuam no anel de armazenamento e desse lado a gente tem uma saída de luz. Nesse caso é raio-x. E como as pessoas não podem trabalhar aqui dentro, o laboratório que vai usar essa luz está lá do outro lado da parede, para fora do túnel. Uma das coisas... Aí, Otton, esse acelerador aqui é um pouquinho mais forte que um café de manhã, hein? Aí, Sintra, me chama quando tu for agendar a visita, inclusive quando você for fazer algum experimento lá, hein? Quero saber qual vai ser a loucura. Legais da luz síncrotron é que ela pode gerar vários comprimentos de ondas diferentes. É como se ela conseguisse gerar as cores que estão antes do vermelho no arco-íris e também as cores que estão depois do violeta. É uma faixa muito ampla. Infravermelho e ultravioleta. Eles geram infravermelho. Aqui a gente vai ter mais uma saída de luz que consegue gerar raio-x de alta energia. Então lá dentro vão ter ímãs de neodímio fortíssimo que vão desviar os elétrons. E aí a gente vai ter um raio-x que é capaz de atravessar 1 centímetro de aço, por exemplo. Aqui já é a parte de fora do túnel, no laboratório Carnaúba, exatamente onde sai o feixe. 1 centímetro de aço que possa, né, com raio-x de alta energia. Isso significa que você vai ter que usar mais de 1 centímetro de chumbo aí, provavelmente, para poder estar na presença desse digníssimo raio-x. Não é à toa que você, quando vai bater uma chapa de pulmão, você tá ali, feliz, né, tirando o seu raio-x. E cadê o técnico? Tá atrás de uma parede, vestindo um pijama de chumbo, preparado para poder fazer o serviço dele. E aquilo ele faz todo dia, vários por dia. Por isso que ele tem que estar protegido. Você vai bater uma chapa e vai para casa. Ele vai passar o dia fazendo isso. A radiação não é perigosa se você souber o que você está fazendo e usar as devidas precauções. De raio-x. A missão agora é pegar essa luz e focar muito, deixar ela extremamente fininha, da escala de nanômetros, 1 milímetro dividido por 1 milhão. Nesse equipamento a gente tem espelhos que vão fazer isso. A gente diz que eles estão atomicamente polidos, porque até os átomos estão alinhados uns aos outros. E embaixo você está vendo essa estrutura de granito com vários motores. Isso tudo é para alinhar o espelho que está lá em cima
e tem que ser pesado para não sair do alinhamento. Como a luz sai com muita energia, tudo que ela ilumina esquenta demais. Então, em vários pontos, eles usam nitrogênio líquido para resfriar. Lá, viu? Esse equipamento é um monocromador. É como se a luz que está chegando aqui fosse um arco-íris, você tem que pegar uma cor muito específica. Fazer dele. monocromático. Então, aqui dentro, a gente vai ter equipamentos que parecem um prisma. Eles conseguem dividir a luz em várias frequências e só uma vai ser usada. Dependendo do trabalho que vai ser feito, você escolhe uma faixa diferente. E finalmente, depois que os elétrons andaram milhões de quilômetros, geraram um raio-x que foi tratado de todas as formas, ele vai chegar aqui. Uma espécie de um microscópio, quer dizer, consegue enxergar coisas muito menores, um nanoscópio. Uma das pesquisas que eles fazem aqui é analisar a interação entre a raiz de uma planta e os nutrientes que estão em volta. Então eles colocaram uma plantinha aqui, que é uma amostra que vai ser analisada, o raio-x vai chegar até essa raiz, que vai absorver um pouco da luz e depois devolver essa luz como se fosse uma canetinha fluorescente. E a partir dessa luz emitida pela fluorescência, esses detectores vão conseguir descobrir quais são os elementos químicos que estão ali, como é que eles estão interagindo. Uma coisa muito legal da gente pensar é que o que sai daqui não é uma imagem 2D, como se fosse uma radiografia ou uma foto de microscópio. São muitas luzes diferentes, diversos detectores. Caraca. Então a gente consegue ter imagens em 3D, imagens que atravessam o objeto, imagens iluminadas por tudo quanto é luz diferente que você possa imaginar. Esses sensores são cuidados de um jeito super especial. Vai entrar na sala limpa. Eles precisam ser montados e calibrados em uma sala muito... Sala limpa. Vai ter que estar de EPI completo, desinfetado. É um negócio assim, nível... Talvez até pior do que o biológico, porque não pode ter uma poeira do tamanho da bactéria. A bactéria é muito maior do que um átomo e não pode ter muita coisa voando por ali. Ok, né? Não dá para prevenir átomos de sair voando, mas tu entendeu o nível de o quão cri-cri é com limpeza perto desse tipo de equipamento. É muito dinheiro, é muita tecnologia envolvida, não dá para brincar. Muito limpa que fica aqui no prédio. Eu tive que entrar só com o meu celular, mas olha que interessante o sensor. É como se ele fosse um filme fotográfico, a retina do olho do microscópio. O que eu acho muito louco é olhar essa máquina e pensar... Pera. Olha isso. Olha isso. Olha esse sensor. Meu irmão... Aí, mandar um beijo pra minha mulher, né? Isso aí é o tipo de polimento químico que ela fazia quando tratava eletrodo no laboratório lá na UFRJ. Aí, daí para muito mais. Nível que tá aí para poder gerar um sensor. Aí. Tu viu que até os átomos ele considera polidos, né? Porque tá todo mundo alinhado. Então tu já sabe o nível de ajuste fino que é isso aí. Não é qualquer pessoa que vai conseguir chegar perto de ver isso aí. A retina do olho do microscópio. O que eu acho muito louco é olhar essa máquina e pensar que ela consegue analisar coisas, tem o tamanho de um nanômetro, que seria um fio de cabelo dividido por 1000. Então tudo aqui tem que ser extremamente preciso. Imagina só você colocar essa amostra no lugar exato onde vai chegar o feixe de raio-x. E aí, já tirou o raio-x da sua plantinha hoje? Os elétrons da placa solar para melhorar a performance. Fósseis de dinossauros que mostram parasitas de milhões de anos atrás. Caraca! Análises de rochas que podem virar chip, ou de rochas do pré-sal para produzir mais petróleo. Reações químicas de uma bateria para guardar mais energia. Ver o funcionamento do célula de hidrogênio do cérebro para curar doenças. O Sirius é simplesmente a maior estrutura científica do Brasil. No mundo inteiro, só existem mais 2 laboratórios tão avançados quanto esse aqui. E 85% de todo o investimento que foi feito para construir essa infraestrutura foi em serviços e produtos de empresas brasileiras. Então, quando dizem que o nosso país não produz ciência, que brasileiros não fazem ciência, o que a gente acabou de ver aqui é exatamente o contrário. O contrário. Que vale aquele joinha, hein? Com certeza, Iberi. Pô, aí sim, né? Olha, eu vou falar pra vocês que tem muita coisa gigante no Brasil que a maioria das pessoas nunca viu. Então dá uma olhada no nosso Bora Ver da usina nuclear de Angra, que você vai se surpreender. E aí, mais coisa pra gente reagir em breve, hein? Aí, mas antes de falar de usina nuclear, a gente ainda vai falar, né, de outras coisas. Nosso digníssimo chat já fez alguns pedidos, não é não, Sintra? Em breve. E, pô,
Antes, já que a gente vai falar de fusão a frio, pô, vamos entrar num acordo. A gente fala primeiro de fissão nuclear, que é a usina nuclear, depois a gente fala de fusão a frio. Mas, pô, muito maneiro de conseguir entender o que faz um acelerador de partículas. Você já entendeu que eu vou pegar um pedacinho de alguma coisa e vou atirar, né? Vou botar ele para andar em alta velocidade e ver o que esse impacto causa. Isso faz com que a gente teste as nossas teorias da física, da química, de como é que funciona cada partícula, a massa dela, a carga dela, as propriedades que ela tem, e a gente consegue simular situações lá do passado. Sabe quando o pessoal diz que pode criar um buraco negro? É, quando você coloca duas partículas em altíssima velocidade, por exemplo, matéria e antimatéria, para se chocar, pode sim criar um micro, nano, sei lá, né, um buraco negro infinitesimal que evapora menos de um segundo depois. E é isso que a gente está medindo. Saber se isso forma, se não forma. Então, não tem esse risco de acabar o planeta, não. Fique tranquilo. Nosso amado chat que acompanhou a gente aqui por mais esse react até agora, muito obrigado. E por favor, larga os like aí, né? Pô, vale, né, toda a discussão que a gente teve, todo esse bate-papo maneiro. Deixa aqui nos comentários pra mim o que você quer que eu reaja na próxima. Pô, já tô muito inclinado a ver esse vídeo da usina de, né, Angra, falando sobre a fissão nuclear, a energia nuclear que a gente usa para, né, esquentar água e gerar energia elétrica. A gente, em futuro próximo, vai falar sobre a fusão nuclear, outros tipos de reatores. A gente gosta de falar de uma ciência por aqui. Então larga o like, se inscreve se não for inscrito no canal e dá aquela moral pra gente, né? Vou dar um oi pra você aqui, um oi pra você ali também e um oi pra você aqui em cima. Não perde nada, ativa o sininho para estar aqui com a gente em todas as lives. Segunda e quinta a gente está aqui fazendo react e todo dia tem vídeo novo no canal. Não perde nada, chega junto, dá aquela moral e a gente se vê no próximo react. Um beijo, galera.